olhos. Verso 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus de nossos pais. Quando ele fala pais aqui, é aquela palavrinha raiz que eu li antes lá, pater ou pateron, que é antepassados. Antepassados de quem? Nossos é o quê? Pronome possessivo plural. Nossos de quem? Ó, vou até marcar aqui para facilitar para você. Ó, porque é antepassado. Amarelo também. Linkou agora? Linkou? Com as cores fica mais fácil. Nossos pais é o quê? Toda a ascendência dos israelitas estava ali e de Pedro. O Deus de Abraão. Quem que era o Deus de Abraão? O Deus do Antigo Testamento. De Isaac e de Jacó. Quem é o Deus de Isaac e Jacó? O Deus do Antigo Testamento. Quem é o Deus de nossos pais ali? O Deus dos israelitas e de Pedro? O Deus do Antigo Testamento. Então, o que eu vou marcar aqui? Vamos marcar uma cor verde. Glorificou. Quem? Quem que o Criador aqui, o Deus do Antigo Testamento, está glorificando? Glorificar é você atribuir glória. É você não fazer nada de errado. Pelo contrário, fazer coisas certas. Você glorificar. Você glorifica o Pai como? Obedecendo Ele, correto? Obedecendo o Messias. Obedecendo os mandamentos, correto? Assim que você glorifica o Pai. Louvando. Correto? Correto. Esse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos israelitas, glorificou. Glorificou quem? O seu servo Jesus, o Messias. Está aqui a prova. P45, Papiro 45, Códex Sinaítico. Está aqui o texto. Está aqui. Está aqui os originais de Atos 3. É isso aqui. Simples assim. Essa passagem aqui que a gente acabou de ler, no originalzinho. Doxa senton paida atu Iesu, glorificou o seu paida. Paida é um termo grego para servo. Um servo obediente. É uma mistura de filho com servo. É aquele filho que obedece. É o servo que obedece. O Messias. Verso 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus de nossos pais, glorificou. Glorificou quem? O seu servo Jesus, o Messias. A quem? O Messias, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Essa história todo mundo sabe, né? Está aqui a referência a Mateus 27, 20, Marcos 15, 11, Lucas 23, 18, João 18, 40. Vamos continuar. Vós, porém, negastes o santo e o justo. Por que aconteceu isso? Para cumprir a profecia. Vai ser explicado tudo isso lá depois em Romanos 11. Negastes o santo e o justo. Logicamente, então, está quem que é o justo na Bíblia? O Messias, correto? Correto. E pedistes que vos concedessem um homicida, ou seja, trocou por Barrabás. Verso 15, de Sarte matastes o autor da vida. Quem é o autor da vida? O Messias. A quem? Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Do que nós somos testemunhas. Está em Atos 1, e Atos 1, 8 e Atos 2, 36. Verso 16. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem e agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. O quê? Mataram o Messias por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas.
que o seu Cristo havia de padecer. E Pedro era apóstolo do Messias, um dos mais chegados. Pedro, Tiago e João, os mais chegados. Ele está falando de Deus aqui. Que Deus é esse? O Criador. Por boca de todos os profetas. Quais profetas? Quais os únicos profetas que existiam da Antiga Aliança? A gente viu aqui Atos 3, verso 12 a 18. A profecia, primeiro ponto de Isaías 53. A gente vai começar por aqui. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores! Homem de dores! Por que dores? Porque sofreu na cruz. E que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado. Ué, o povo de Israel não desprezou ele? Não rejeitou o Messias? Rejeitou. Para cumprir profecias, para ele ser crucificado, para pagar os pecados da humanidade. E dele não fizemos caso. Olha quantas referências bíblicas tem aqui. Salmo 22, Isaías 49, Isaías 52 e Marcos 9, 12. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O sacrifício. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Justificação, pessoal. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele quem? Isso aqui é uma profecia. Essa profecia aqui de Isaías 53 foi escrita em aproximadamente 720 anos antes do Messias. Para você ver o quão antigo é essa profecia aqui de Isaías. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E aqui quando fala meu povo, não é só Israel delimitadamente, e sim todos os eleitos no mundo inteiro. Israel, judeus e gentios, salvo os eleitos no mundo inteiro. Por quê? Porque meu povo, depois vem a nova aliança, conforme diz Coríntios e Efésios, dos dois derrubou a parede de separação que estava no meio, e dos dois fez um povo só. Judeus e gentios. Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta, grave bem, pelo pecado. Oferta pelo pecado. Tá falando do Messias, cara. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Tá falando do Messias aqui. Vamos continuar. Aqui, ó. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Ó. Profecia de Isaías 53. O meu servo, o justo. Agora vamos voltar lá para cima. Onde é que está aqui? Ah. Seu servo, o Messias, e o justo. Na mesma passagem de Atos 3. Cumprimento profético de Isaías 53. Corroboração, a antiga aliança com nova aliança. De quem que está falando aqui então Isaías 53? Se lá em Atos 3 está falando do Messias, aqui também está falando do Messias. E não de mais ninguém, está falando do Messias. Sabe por quê? Porque ele é o único capaz de justificar pecados. E está aqui escrito agora: com o seu conhecimento justificará a muitos.
Por quê? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Meu irmão do céu. Frisadas. Profecia de Isaías 53. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Como cordeiro foi levado ao matador. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Nem dolo algum se achou na sua boca. Como oferta pelo pecado. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Gravou bem isso? Agora o cumprimento profético da antiga aliança na nova aliança. O cumprimento está em toda a Bíblia, mas eu vou trazer só uma passagem aqui. Hebreus 9, 14 a 15. O que diz aqui? Quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada ao Pai, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, o Messias é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Primeiro vamos focar aqui, ó. Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas. Onde é que tem isso na antiga aliança? Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Isaías 53. Está desenhado aqui a referência da antiga aliança com a nova aliança. Da profecia que ele havia de padecer, com os profetas anunciando isso. E o cumprimento aqui na nova aliança. E como isso ainda não bastasse, a nova aliança diz o quê? Que ele morreu em resgate pelas transgressões cometidas. Ou seja, nossas, o povo. Isso é justificação. Isso é o amor do Pai. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é salvar o perdido. Resgatar o perdido. Detalhe. Olha aqui em Hebreus, cara. 9, 14 a 15, o que fala? Ele é o mediador, o Messias, de uma nova aliança. Ó, nova aliança. Agora é a nova aliança. Ele é o mediador. Por quê? Por que nova aliança agora? Porque ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob o quê? Onde é que está a primeira aliança, senão no Antigo Testamento? Isaías 53, 7. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Falando do Messias aqui, né? Ó, o que João Batista falou? Em João 1,29. No dia seguinte viu João, o Messias, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aqui João Batista já sabia que ele viria para cumprir a profecia do quê? De Isaías 53, 7. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Cara, isso aqui é mais claro do que água transparente, cara. Do que água cristalina. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías novamente. Vamos marcar aqui. E perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto dele. Olha como é que é o Espírito do Pai, né? Olha como é que é o Espírito do Pai. O próprio Espírito disse a Felipe para aproximar do carro dele, porque ele estava lendo o profeta Isaías e não estava entendendo.
Filipe perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Vocês têm que compreender o que está escrito aqui, cara. É a compreensão espiritual. E essa compreensão espiritual não é achismo. Como poderei entender se alguém não me explicar? É óbvio, então, que tem que ter alguém que explique. Por isso que foi designado pregadores. E convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele. Pronto, agora Filipe vai explicar. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Qual? Qual será? Foi levado como ovelha ao matadouro. Isaías 53. E como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Está aqui ainda a referência. Olha a referência. Isso aqui está em Isaías 53, 7. Ele estava lendo exatamente essa passagem de Isaías. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Olha a pergunta do eunuco. Peço-te, eu não estou entendendo. A quem se refere o profeta Isaías? Quem que o profeta Isaías está falando aqui que vai ser levado como ovelha ao matadouro? Quem que, como o cordeiro mudo, é levado ao seu tosqueador e não abriu a boca? Quem? A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo? Ou seja, Isaías está falando dele mesmo? Ou de um outro? A resposta. 35. Então, Filipe explicou. E começando por esta passagem da escritura, ou seja, ali de Isaías 53, anunciou-lhe quem? Anunciou o Messias. Olha o que claramente a nova aliança diz. Isso aqui é a nova aliança. Agora, qual é a consequência? O que gerou a explicação dizendo que é o Messias? Almas, ó. Seguindo eles caminha fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Olha o que gerou a explicação de Filipe. O eunuco quis ser salvo. O eunuco quis ser batizado. Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está aí, o cara creu no Messias por causa de Isaías 53. Olha o que gerou a explicação de Filipe ao eunuco sobre Isaías 53. Anunciou o Messias ali, o cara creu, na hora, porque era um eleito. É lícito se crer de todo o coração. Respondendo então o eunuco disse: creio que o Messias é o Filho do Pai. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Resultado de uma explicação de uma passagem da antiga aliança: conversão. Uma explicação de Isaías 53 converteu o eunuco, cara. Olha o resultado da profecia. Verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesarea. Olha o resultado da ação do Espírito do Pai, ele ainda evangelizava. O versículo 18 vai falar assim, ó: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ele foi ao matadouro porque já era profético, amigo. Talvez Isaías 53 aqui, ó, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro pelas nossas transgressões, ele morreu por elas. Para justificar a muitos, era para fazer a justificação. Do contrário, ninguém seria salvo. E todo mundo seria condenado. Então entenda, amigo, que o sacrifício dele é atemporal, valeu para tudo da antiga aliança e também da nova. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Era plano do Criador. Plano do Criador. Os pensamentos dele não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ele é muito mais elevado. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois ele possa lhe retribuir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ele eternamente. Amém. Amigo, ele faz o que quiser com essa terra, meu.
Ele dá vida e tira. Você só está vivo pela graça. Quem você é? Quem és tu, homem, para discutir com o Criador o que ele pode ou não fazer, o que ele decide ou não fazer? Você não é nada. Ele é soberano, você é nada. Você é um pó e ao pó retornarás. Você é só uma neblina que logo se esvanece, um vento que sopra e passa e acabou. Um nariz cheio de ar, um sopro, acabou você. A pedra que está lá na esquina da tua rua é mais antiga que você bilhões de vezes. Quem que é você, cara? Os planos do Pai. As pessoas não conhecem o Criador, meu irmão. Não conhecem o que é amor, misericórdia e graça. Como você saberia o que é amor, misericórdia e graça se ninguém morresse no teu lugar, se você não estivesse passível e merecedor da condenação por violar os mandamentos do Pai? Você jamais conheceria o que é alguém realmente demonstrar o amor verdadeiro para você. Até porque o amor verdadeiro é o quê? Não há amor maior que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Você jamais iria conhecer o que é de fato amor se ninguém morresse no teu lugar. Não existe outra forma de fazer a demonstração dessa. Por isso João 3,16, porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui em Êxodo 25, 10 a 22, o propiciatório é apresentado pela primeira vez. Em Êxodo 25, é o propiciatório. Sabe o que é propiciatório? Pesquise. Agora veja aqui, ó, a passagem. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento. E a largura de 1 côvado e meio. Beleza, fez o propiciatório. Vamos marcar aqui propiciatório em Êxodo 25, 10 a 22. Agora, isso aqui é na Antiga Aliança. Vamos para a Nova Aliança? Ó, na Nova Aliança, está em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso aqui, amigo, se chama tipo e antítipo. O tipo é uma referência profética na Antiga Aliança que se cumpre na Nova. E na Nova, quando se cumpre, é o antítipo. Tem um monte de referência desse tipo. O tipo era o propiciatório. O que você acha, amigo, que é o propiciatório? Era o local onde eram sacrificados os cordeirinhos. Que uma vez ao ano o sacerdote ia lá e degolava. Primeiro ele orava, confessava os pecados do povo e degolava o cordeirinho. Ele derramava o sangue e o credor apaziguava a sua ira. Tudo isso não é por maldade, não é para vai matar animal. A diferença, amigo, o que você tem que entender é que o Criador, para fazer a alusão ao Messias, que ele deveria ser crucificado, você não está entendendo. A única forma de livrar você da condenação, de livrar o povo, a igreja da condenação do lago de fogo, era alguém, um ser humano, morrendo no lugar, e não podia ser qualquer ser humano, não. Tinha que ser alguém imaculado, sem pecado, tinha que ser um inocente. O justo pelos injustos. Por quê? Porque na Antiga Aliança aqui era exigido também isso. Cordeiro sem mácula, sem defeito, sem mancha, sem nada. Então o propiciatório foi feito. E ali era derramado sangue. E aí o Criador apaziguava a ira. Tanto é que a palavra propiciação, não sei se você sabe, a palavra propiciação significa, do original em hebraico, aplacar a ira do Criador. Você acha, meu amigo, que você é capaz de se salvar? Ninguém é capaz de se salvar. A Bíblia, a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Por isso o Pai teve que enviar o Filho. Só Ele, só o Cordeiro puro e sem mácula era capaz de justificar. Esse termo justificar é um termo forense. Você é declarado perdoado.
ele justificou a muitos, ou seja, o seu povo, os eleitos, espalhados no mundo todo. Então, o único capaz de fazer isso aqui está servo maiúsculo, ó, lá nos originais também. O justo também maiúsculo, aqui, ó, justificará muito. Aqui está se referindo ao Messias e unicamente a ele. Por quê? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso é o que significa a justificação. Os pecados da igreja foram imputados no Messias. E a ira do Pai foi despejada nele no madeiro. E por isso foi realizada a justificação, que é o perdão pelos pecados, as iniquidades. Foi isso que o Messias fez. Quando ele aplaca a ira do Criador, ele forma uma barreira ali que a ira do Pai não vem mais em você, que deveria vir. Por quê? Porque você pecou, desobedeceu, cobiçou, adulterou, odiou, mentiu, disse falso testemunho, não creu, não amou o Criador acima de todas as coisas, como era exigido lá desde a antiga aliança e confirmada na nova. Então, vários deuses, você tem idolatria, cobiçou a mulher do próximo, a casa do próximo. Pecou, amigo. Violou os mandamentos. Todos desobedeceram. Todos, sem exceção, desobedeceram. Por isso que todos mereciam a condenação. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Hebreus 2, 2. Toda transgressão, desobediência merece justo castigo. Não é injusto, é justo todo mundo ser condenado. Você é um pecador, nós somos falhos, desobedecemos a lei. O Criador é kadosh, você não conhece o Pai. O Criador é puro, não tolera pecado. Qualquer Deus, bastou uma desobediência no Jardim do Éden para arruinar com toda a terra e para deixar o homem condenável. Uma desobediência, não foram 10 nem 1 milhão, uma. O ato de amor, de misericórdia, graça e perdão e justificação do Pai e bondade do Pai é salvar quem não merece. Quem não merece? Nós não merecemos. Somos tão ruins em potencial quanto demônios. Só não somos por causa da graça. Porque a graça nos acometeu. Chegou, nos alcançou. Pela bondade do Pai. O Pai é gracioso, um atributo dele, do grego charis. Favor imerecido. A única forma de salvar quem não merece é enviando o Filho. Esse sim não merecia a condenação e foi crucificado. Isaías 53, Atos 13, Hebreus 9. Tudo que eu estou lendo aqui. Aqui agora, 1 João 4,10. Ele enviou, ele nos amou. É por amor que ele envia o Filho. E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mateus 27,46. Por volta da hora nona, clamou o Messias em alta voz, dizendo, eu já estava crucificado aqui, né? Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, né, em hebraico, né? Deus meu, por que me desamparaste? Adivinha o que o Messias estava citando? Salmo de Davi, Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? A mesma palavra, a mesma frase, palavra por palavra. Com isso aqui você entende o quê? Várias coisas. Primeiro, o Messias está falando, Deus meu, por que me desamparaste? Está citando Davi, que fala, Deus meu. Logo, quem que é o Deus de Davi? O Deus do Antigo Testamento. Quem que é o Deus do Messias? O Deus do Antigo Testamento. O mesmo. Olha o que está dizendo aqui. Corroboração da nova aliança com a velha, cumprimento profético com a nova aliança. O que o Messias fez? Estava cumprindo aqui a profecia de Davi, meu irmão. Aqui, ó, certinho a profecia de Davi. O Messias citando que o Deus de Davi era o mesmo pai dele. Então o Deus de Davi, ó, Deus meu, é o pai do Messias. Então olha só, pessoal. Isso aqui foi um estudo que eu escrevi rapidinho, tá? Eu acho que já foi bem explicado. Eu vou fazer novos estudos novamente aí em breve sobre algumas outras passagens, tá?
Mas eu acho que ficou extremamente claro. Então, assim, ó, quando você vê aqui, ó, por boca de todos os profetas, não é necessariamente que todos, sem exceção, deveriam falar que o Cristo havia de padecer exatamente nas mesmas palavras. Não é isso, cara. A palavra todos, ela tá ligada a um grupo de pessoas ou a classe de pessoas, como você viu. E além disso, você encontra também, sim, as referências em tipo e antítipo em Êxodo e na Nova Aliança, como você viu antes aqui. Tá aí, ó. Tá, aqui a palavra panton, ó, que eu falei todos, ó, no original. Profeton, tá aí. Cara, simples, velho. Simples demais. Tá aqui, ó, simples demais. Tudo nos originais eu trouxe. O Deus do Antigo Testamento glorificou o seu servo, o Messias. O Messias é servo do Deus do Antigo Testamento. O Messias é servo do Pai e o Pai é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ponto final. Inscreva-se no canal Rômulo Ribeiro no YouTube e Rômulo Ribeiro Oficial, meu canal secundário no YouTube também. Ative o sininho das notificações para todas, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E me siga nas redes, Telegram Rômulo Ribeiro, Instagram Rômulo Ribeiro TV, lives na Twitch Rômulo Ribeiro TV, siga lá. É isso. Talvez eu deixe algum link interessante aqui no primeiro comentário fixado no topo também, verifique, para seu conhecimento. Abraço, até a próxima, o Criador os abençoe.